Fala pessoal, boa noite. Hoje eu queria comentar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito com relação a esse período do coronavírus que a gente está passando, né? Uma coisa que eu venho pensando. Para vocês terem uma ideia, em janeiro desse ano 2020, eu estive com a minha esposa na África do Sul. A gente saiu de São Paulo, pegou o voo lá para Joanesburgo, que é a capital econômica daquele país. E chegando ali na migração, o que eu fiquei espantado foi ver uma quantidade imensa de chineses que ali chegaram. Eu creio que deveria ter mais ou menos uns 200 chineses, mais ou menos ali naquele momento, né? E eu achei estranho, assim, no caso, que todos estavam usando máscara, já essa máscara de proteção, no caso. E até então eu não tinha conhecimento dessa questão da pandemia do coronavírus. Então eu cheguei ali para a guia daquele grupo de chineses, né? E perguntei para ela ali por que aquele passageiros estavam usando. Então ela acabou de me explicar que se tratava de uma nova epidemia que estava ocorrendo na China, que era o tal, ficou depois conhecido como coronavírus, né? E, e aquilo ali foi a semana inteira ali vendo em todos os lugares eles no país eles viajando, né? Então assim, hoje parece que o chinês ele está viajando mais do que o japonês antigamente, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte: se esses caras realmente não tinham já um conhecimento bem antecipado do que foi trazido pela OMS e que se tornou conhecido aqui no Brasil com relação a essa pandemia. Porque eu fico pensando o seguinte: se em janeiro eles todos já estavam usando essas máscaras, então eles devem já saber desse assunto há muito tempo, né, no caso, né? Pela mídia fala-se que possivelmente no final de novembro do ano passado, ou até mesmo no caso em dezembro do ano passado. Então você imagina se desde essa época a gente já tivesse realmente combatendo no caso. Será que hoje que nós estamos com 10 mil mortos e cada dia aumentando mais e mais, a gente não teria tido muito menos mortos? É uma questão que se coloca. Aqui, pessoalmente, eu não estou sendo nada contra o chinês, eu não tenho nada contra a China, assim, especificamente, nada contra o povo. Pelo contrário, mas uma coisa que eu acho que deve ser mais do que pensada é esse próprio modelo econômico, como ele se dá. Por exemplo, eu li, não sei se procede, mas eu vi em mais de um lugar, que 95% hoje dos EPI no mundo, que são os equipamentos de proteção individual, são tudo fabricados na China. E não só isso, você, por exemplo, hoje você vê palito da China, palitinho de comida, você vê copo plástico, várias coisas que poderiam ser produzidas aqui. E parece que a coisa só é deslocada para lá para se conseguir mais lucros, né, fáceis, uma vez que ali os encargos trabalhistas são muito mais simplificados, né, não há tanta pressão de sindicatos. Então, nesse caso, muitos preferem mandar todas as suas indústrias para ali apenas para aumentar o seu ganho. Então, na minha opinião, isso aí tem criado, de certa forma, muitas distorções nas próprias linhas de produção como estão atualmente no capitalismo no mundo. E eu acho que depois dessa pandemia, eu acho que isso aí tem que ser repensado, né? Se não seria o caso dos governos começarem a investir para que essas indústrias voltem a estar nos seus próprios países, ou pelo menos que eles possam estar ali produzindo coisas que sejam que eles tenham tecnologia para tanto, porque eu acho que não justifica produtos que facilmente poderiam ser produzidos por aqui, por exemplo, no Brasil, nós estamos delegando isso para um outro país fazer, no caso, e tendo lucro. Enquanto que nós, muitas vezes, viramos uma espécie de fazenda apenas, vendendo commodities como, por exemplo, soja, no caso, ou eventualmente, por exemplo, aço, no caso, então, e os produtos industrializados vindo de fora. Então esse é um ponto no caso. E a questão que eu fiquei também pensando é que se esse fato de não ter sido noticiado essa pandemia anteriormente, se isso aí no caso também teve uma influência com o próprio carnaval. Porque a gente sabe que o carnaval é muito investimento, muita grana rola ali no caso, né? E será que não era o caso já ter cancelado esse carnaval? Ou preferiu-se pensar o seguinte: não vamos cancelar nada, vamos ver o que vai dar, e agora estamos sentindo efetivamente os impactos aumentando mais e mais e mais. Então, assim, o que me leva a crer,
que o problema nessa pandemia não é só o vírus em si. O vírus é apenas talvez a faceta mais visível. Eu creio que nós temos que nos deparar primeiramente com questões políticas e econômicas que também estão trazendo um grande problema para o mundo inteiro e mortes aos montes. Então essa é a minha reflexão que eu deixo hoje para vocês. Se vocês gostaram, podem dar um like aí no caso, né? Muito obrigado por terem me ouvido até aqui nesse momento.